Olá, amigos do Capital Projects Podcast, eu sou o André Schoma e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Hoje falando diretamente da Project Controls Expo, o maior evento de Project Controls do mundo que desembarca aqui no Brasil pela primeira vez. São mais de 70 palestrantes, está uma atmosfera fantástica, os grandes eventos de fato voltaram a acontecer e a gente já está aproveitando as palestras, as discussões, e eu vou trazer aqui convidados especiais para falar no Capital Projects Podcast, e tudo isso só foi possível graças ao suporte da Prospery Planisware, parceira de longa data aí do Capital Projects Podcast. A Prospery sempre busca soluções de tecnologia inovadoras para os seus clientes e apoia o uso das boas práticas de gestão de projetos. Então esse projeto aqui na Expo é um projeto em conjunto com a Prospery Planisware. Eu quero que você fique ligado na programação do Capital Projects Podcast, porque vão passar por aqui convidados muito interessantes, trazendo um pouco da sua experiência na gestão de projetos de capital. Vamos juntos? E o nosso convidado da vez aqui, diretamente da Project Controls Expo em São Paulo, é o Guilherme Guignoni. Guilherme é arquiteto e coordenador BIM na empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, a Infraero. Pesquisador e consultor em implantação e implementação BIM e infraestrutura aeroportuária, é mestre em engenharia civil e doutorando pela Federal do Espírito Santo, especialista em BIM e infraestrutura pela Universidade de Barcelona. Guilherme, seja muito bem-vindo ao Capital Projects Podcast. André, é um prazer estar aqui, eu que agradeço essa oportunidade e também agradeço por estar aqui conversando com você num evento maravilhoso como é o Project Control Expo. Pois é, o evento está excelente, com várias palestras, muitos especialistas, você vai falar daqui a pouco, a gente vai conversar sobre isso. E eu sempre estou perguntando aqui para os convidados dentro do evento, o que um profissional como você, com a sua experiência, vem buscar num evento como esse? André, alguns pontos merecem destaque em relação a essa pergunta. O primeiro ponto é basicamente o conteúdo. A gente tem aqui grandes palestrantes que atuam diretamente em grandes projetos de grande relevância e estão a todo momento buscando se capacitarem, buscando novas tecnologias, novas metodologias de trabalho e novas integrações entre tecnologias e novas metodologias. Então, o que há de vanguarda hoje no país, no que se refere a essas questões, a essas buscas, estão concentradas hoje aqui nesse evento. Então, é um momento de celebrar, é um momento de conhecer, se aprimorar, e é exatamente isso que eu venho buscar também. Compartilhar conhecimento, mas aprender muito também. Quem ensina, aprende também. E esse também é um dos meus propósitos, com certeza. Pois é, você também é professor em vários cursos, né? E como a gente está acostumado, quando a gente vai ensinar alguma coisa, a gente tem que pesquisar muito a mais e acaba se atualizando a cada momento. Com certeza, André. A gente estuda, pesquisa para sempre estar buscando assuntos novos para os alunos e estimulantes. Eu costumo dizer que nesse mundo, nesse universo da engenharia, né, de gestão de projetos, de busca por novas metodologias de trabalho, as questões, as novidades ocorrem de maneira muito dinâmica. Se você estiver estagnado por um período de 4, 6 meses, você já perdeu muita coisa. É impressionante como as coisas acontecem. Então é importante estarmos sempre se atualizando e também acrescento aqui também em relação ao um dos grandes benefícios de encontros como esse, que é o network. A gente tem a oportunidade de conhecer aqueles profissionais que muitas vezes a gente tem contato, né, André? Por meio exclusivamente de redes sociais, a gente consegue ter um contato presencial, conversar de maneira mais à vontade, né, mais direta e captar conhecimentos relevantes de maneira também mais direta, né? Então esse evento ele é um marco, é uma oportunidade ímpar, eu classifico assim, para transmitir essas questões, né? Para a gente ter essas questões aí mencionadas, aproveitar, né, essas questões mencionadas. E eu faço destaque aqui também
em relação a esse universo e esse universo de gestão de projetos, de busca por novas metodologias, etc., o meu ofício, né? Eu trabalho com coordenação BIM, eu trabalho com projetos de média e alta complexidade, como projetos de aeroportos. Então, o que há de vanguarda no que se refere à gestão de projetos, no que se refere a esse universo mencionado, vai muito ao encontro do que eu busco, do que nós buscamos, aqueles que trabalham com a engenharia de aeroportos. Então, é um setor que a gente não pode errar. Então, é nesse sentido que, e dentre outros, que a gente busca sempre estar se atualizando, né, André? Com certeza. Meus amigos, eu não poderia deixar de parar aqui um pouquinho para te agradecer. O Capital Projects Podcast está completando 3 anos agora no mês de março. 3 anos daquele dia 17 de março de 2021, quando o primeiro episódio foi ao ar e você está aqui comigo acompanhando essa jornada. Muita gente me acompanha há muito tempo, então eu quero te agradecer demais, porque isso era inimaginável quando o programa começou lá atrás. E tudo isso só é possível graças também ao nosso programa de membros. Se você ainda não é membro do nosso canal, vê valor nesse conteúdo e quer que ele continue chegando aí para você, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade. Entre no link do Catarse, que está na descrição de todo episódio, e se associe. Nós temos planos a partir de R$5 por mês, onde você consegue contribuir para que o programa siga crescendo. Olha que bacana as gravações que nós fizemos na Expo, que você está acompanhando, no meio da muvuca, ali no meio do saguão. Então tem aquele barulhinho de fundo, aquele agito do evento ao vivo rolando. Tivemos o suporte da Prosper e Planisware para que a gente pudesse fazer isso lá no local, mas isso também só é possível graças à participação dos nossos membros. Então, considere se associar, isso é muito importante para a gente. Continue contribuindo, compartilhando o conteúdo, me marcando nas redes sociais, falando comigo quando me encontra nos eventos. Eu passei boa parte dos 2 dias ali, se eu não estava gravando, eu estava conversando com alguém, estava tirando foto, foi bom demais. Então, não podia comemorar de forma melhor os 3 anos do nosso canal. Muito obrigado pela sua participação aqui, pela sua audiência, e considere se associar ao Capital Projects Podcast. Clique no link e se inscreva. Muito obrigado. E vamos falar um pouquinho sobre aquilo que você vai apresentar aqui no evento. Você vai apresentar um case sobre lições aprendidas no uso de matriz de Clash para projetos em BIM para aeroportos. A gente sabe que projetos de aeroportos são bastante complexos. O meu conhecimento de aeroporto é só da parte de usuário, mas a gente sabe, pensando como projeto, que você tem uma quantidade imensa de serviços, de tarefas sendo feitas ao mesmo tempo, com uma restrição bastante grande por questões de segurança, uma altíssima regulamentação do setor, e que você, para mexer num aeroporto, você não vai fechar ele por 2, 3 anos, fazer a obra e entregar ele novinho. Você precisa conviver com a operação. Como que funciona um projeto de aeroporto em linhas gerais e como é que a tecnologia tem ajudado vocês a otimizar esses projetos, não pensando apenas na parte do escopo, mas nas questões construtivas, que são bastante restritivas também. Perfeito. Como é que funciona um projeto de aeroporto? Eu vou destacar aqui algumas premissas, umas questões que diferem talvez de algum outro cenário, de alguns outros setores, né? Porque a gente falar que difere completamente é algo radical, mas eu posso destacar algumas questões que chamam mais atenção no que se refere a projeto de aeroporto. O primeiro destaque que eu faço é que é um setor que a gente, trabalhando com a metodologia que seja, uso da metodologia BIM ou outras metodologias em si, a gente precisa captar profissionais que conheçam demandas de edificações e de infraestrutura. Isso ocorre em outros setores, como o setor de saneamento e dentre outros. Mas eu já faço esse destaque que há uma lacuna de profissionais que tenha essa característica de trabalhar em ambos os setores, inclusive em trabalhar com a metodologia BIM nesses dois eixos, vamos dizer assim. A gente conhece profissionais extremamente qualificados no que se refere ao uso da metodologia BIM em infraestrutura e também de edificações. Entretanto, a gente precisa ter profissionais que conheçam esses dois setores, para que esses universos não fiquem muito distantes quando a gente trabalha a integração entre projetos. Então, um destaque que eu já faço inicial. Um outro destaque é a questão dos regulamentos. Então, a gente tem regulamentos internacionais, a gente tem o mandatário central da aviação civil, que é a ICAO, que ela
elabora manuais relacionados à engenharia aeroportuária. Há diversos anexos relacionados a projetos de aeródromos, aspectos relacionados à segurança, na aeronavegabilidade, dentre outros. Cada país tem a sua agência reguladora. No nosso caso, a gente tem a ANAC, que elabora manuais baseados nesses manuais do mandatário central, mas tem a liberdade de adaptar em função de características, de singularidades de cada país. Então a gente tem esses documentos, que são baseados em documentos internacionais, que há diversos anexos, que são documentos que precisamos seguir. A leitura muitas vezes não é uma leitura fluida, precisa haver uma interpretação. É isso que eu destaco também durante as minhas aulas. Eu sou professor de pós-graduação do curso de Infraestrutura Aeroportuária do IPOS, e eu trabalho muito essa questão de interpretação dos regulamentos. Eu sou professor em 3 disciplinas, inclusive uma delas é BIM Aeroportos, e faço esse destaque, que a gente tem os regulamentos, a gente tem leis específicas, então temos um universo de revisões constantes desses regulamentos que precisam ser atendidos. Então são regulamentos, André, que colocam em foco como primeiro plano, né? Coloca como primeiro plano a questão da segurança. Então a gente tem, conforme você já mencionou, ampliações da infraestrutura, modernizações da infraestrutura que precisam ser feitas para atender a evolução natural da necessidade de o crescimento, né? Crescimento relacionado às demandas de embarque e desembarque, e o terminal de passageiros, por exemplo, e a infraestrutura em si, como pista de pouso, decolagem, etc., precisam atender essas novas demandas. Então a gente tem, inevitavelmente, que trabalhar de tempo em tempo, né, com essas ampliações ou modernizações das infraestruturas. E conforme você já adiantou, na maioria das vezes o aeroporto não para. As operações precisam continuar e as obras precisam também, em paralelo, acontecer, atendendo os regulamentos de segurança. Isso é um desafio. E é um desafio que exige planejamento, uma atividade prévia antes da execução. E esse planejamento precisa ser feito com critérios. A gente sabe, André, que muitas das coisas na engenharia a gente não cria. A gente adota, aperfeiçoa, personaliza para a nossa situação, situação que a gente está vivendo, né? Muitas das vezes, na grande maioria das vezes, a gente utiliza essas metodologias e é preciso ter o bom senso, ter o cuidado para personalizar no nosso caso. É isso que a gente busca em eventos como esse, é isso também que eu busco num processo de capacitação, de aprimoramento profissional. E eu vejo também, André, o BIM como uma grande oportunidade. A gente tem, com o uso do BIM, possibilidade de melhor visualização da construção, baseado na própria processo de digitalização e etc. A gente consegue facilmente adicionar a informação tempo. Então a gente consegue, em casos como esse mencionado, ter uma visualização prévia do que pode acontecer no que se refere a obras que estão acontecendo ou que irão acontecer em determinado momento e o avanço natural da obra. Isso é muito interessante. A gente tem a possibilidade de incorporar custos, né? Então, a informação custos acaba sendo um parâmetro fundamental para a tomada de decisão. Há uma grande discussão em relação à orçamentação, por exemplo, orçamentação baseada em BIM. A gente tem essa informação, custos, para a gente tomar decisões desde o início do ciclo de vida de um empreendimento. Isso é uma carência que o BIM pode suprir, pode resolver. Integração com outras metodologias é também destaque com o uso do BIM. A integração com a AWP, com outras metodologias também é muito interessante. E trazendo aqui, fazendo um link disso tudo que eu estou falando com a minha palestra, o que eu faço destaque? Tudo começa na elaboração do modelo. Com o modelo, a gente pode realizar o planejamento e controle da execução da obra, que é o BIM 4D. Podemos trabalhar a orçamentação baseada em BIM.
podemos integrar com outras metodologias, mas se o modelo não estiver de acordo, se a gente tiver um modelo que há inconsistências que não foram tratadas, a gente tem diversos elementos duplicados, a gente tem disciplinas que estão, ou melhor, objetos BIM que não são, que estão naquele modelo, mas não pertencem a determinada disciplina. A gente tem diversas inconsistências, né? Eu posso listar aqui diversas e eu vou explorar um pouco na apresentação. Esse modelo estando corrompido, todo esse esforço posterior acaba sendo prejudicado. E a gente não consegue muitas vezes ficar voltando, tendo retrabalhos nesse sentido, porque todo um esforço já foi feito. Então a minha palestra ela vai muito a esse encontro, sabe, André? O tema é garantia da qualidade dos modelos BIM. É você buscar uma engenharia dentro do seu projeto específico, e isso acaba sendo materializado num documento, que é o plano de execução BIM, para a gente garantir a qualidade desses modelos. Os profissionais que elaboram esses modelos, especialistas técnicos, né, os responsáveis técnicos, que são responsáveis de acordo com seus conselhos regionais, eles não deixam de ser responsáveis pelas essas entregas, a responsabilidade é deles. Mas é importante que a gente tenha uma engenharia para que tenha um profissional para que valide a entrega desses modelos, nunca se refere às questões relacionadas às demandas, nunca se refere ao uso da metodologia BIM, se esses modelos estão de acordo, isso não tem a ver com as questões técnicas de engenharia, mas sim em relação à entrega dos modelos. Então é necessário ter um profissional que receba esses modelos. Na maioria das vezes a gente denomina como coordenador BIM, é esse o trabalho que eu faço hoje, faço muito em relação a isso. Ele planeja essa estratégia profissional, planeja quais serão os papéis e atribuições, e ele realiza periodicamente, de acordo com o cronograma do projeto, esse processo. Recebe os modelos, valida, convoca as reuniões, discute, apresenta as inconsistências encontradas, tenta se resolver, e uma das inconsistências mais comuns são os conflitos entre componentes geométricos entre disciplinas. E a gente faz a detecção de interferências para identificá-los. Aí fica a pergunta. A gente faz essa verificação das interferências de tempo em tempo ao longo do ciclo de vida de um projeto, mas a gente precisa padronizar essas análises. Porque se a gente faz uma série de verificações em determinado momento, na próxima reunião a gente faz outra, como a gente compara a evolução desse processo? Então a matriz serve também para isso. A gente tem a oportunidade de criar uma padronização para verificar e ter um gráfico do desempenho desse processo de verificação de interferência. Uma outra questão também importante em relação a esse processo, né? Esse processo da matriz, é a gente ter os resultados, ok? E buscar sanar nas reuniões. Novamente, André, a gente precisa ter padrão. A gente precisa ter padrões, melhor dizendo. Porque se a gente aprova uma possível inconsistência, ok? A gente valida, a gente considera que aquilo não é uma inconsistência em determinada reunião. E na próxima reunião a gente tem outro critério, não vai adiantar. Não vai adiantar. Então, o que eu vou apresentar? Primeiramente, o que é esse tal de matriz de Clash? Tentarei, o tempo é curto, mas eu vou tentar apresentar um pouco, ambiental, o que seria a matriz de Clash. Segundo momento, baseado nas lições aprendidas com os projetos já executados e utilizando essa matriz de Clash, aqui mencionada, quais foram os critérios para receber e aprovar ou não essas inconsistências. É muito interessante, André, porque muitas das vezes, isso ocorre muito, o profissional recebe aquela lista de clash, de 5.000 clashes, e ele quer resolver tudo. E muitas das vezes também o que mais ocorre, a gente vê equipes de fiscalização que recebem aquele documento
e ficam, e olham só os números, e ficam, poxa, esse projeto está muito longe de terminar. Então essa sensibilidade que eu vou trazer para vocês, ou melhor, essas lições aprendidas baseadas nessa sensibilidade, nessa avaliação estratégica que eu quero compartilhar com todos. Muitas das vezes há um conflito, ele já é previsto, como por exemplo aqui, e eu vou apresentar, uma tubulação de águas pluviais que está passando em uma laje, por exemplo. O software vai registrar aquele conflito ele precisa estar lá, por quê? Vamos pensar, a laje vai ser executada em sua totalidade? Sim. O furo vai ser feito durante a obra? Sim, então você precisa da laje completa. Para termos quantitativos, por exemplo, completos. Ok. A tubulação vai ser contínua? Logicamente. Então a gente precisa também daquele elemento completo. Então, o ideal nesse ponto é ter a interferência mesmo, mas ela vai estar aprovada e justificada. Por meio das regras pré-definidas. Temos outros casos de elementos com dimensões maiores, por exemplo, de dutos de climatização de ar, que a gente precisa prever os rasgos por vários motivos. Primeiro, a questão das próprias quantidades dos elementos. Segundo, para o profissional prever a armação daqueles pontos, por exemplo. Então, precisa ver os rasgos previstos no modelo. Então, veja, são situações que o profissional que concebe essas regras precisa prever, mas ele precisa também conversar com a equipe para ajudar a formatar essas regras, porque cada projeto é único, André. Eu vou mostrar para vocês a minha vivência, mas possivelmente vocês mesmos, né, têm uma vivência com projetos de outro setor, projetos industriais, projetos que têm características singulares, e vocês precisam sentar com a equipe e definir essas regras previamente. Então é um esforço colaborativo, é um esforço conjunto, e eu vou mostrar para vocês, volto a dizer, uma das soluções para resolvermos uma das questões que envolve o macrotema e a garantia da qualidade dos modelos BIM. Resolvermos essa questão das detecções de interferências não vai garantir que tenhamos resolvido a questão da garantia da qualidade dos modelos BIM. Há outras questões, como verificarmos inconsistências de outras questões, no que se refere a informações não gráficas e etc., né? No que se refere às propriedades dos modelos, enfim, são outras discussões. Então trago aqui um evento importante, polêmico, conforme mencionei, dá muita discussão, não temos literatura sobre, nacional e internacional, é uma nova inovação. Eu publiquei recentemente um artigo sobre elaboração de matriz de clash em projetos de infraestrutura, foi publicado pela revista Project Manager, e acredito que seja, pelas pesquisas que eu fiz, talvez o único no mundo no que se refere a esse assunto. Vai ser apresentado também na palestra de hoje. Então, não sei se eu consegui passar toda a importância dessa questão, e a minha preocupação é compartilhar esse conhecimento em relação a esse assunto, mas é basicamente isso, né, que eu gostaria de compartilhar aqui. A gente vê a complexidade do assunto. Essa chamada é para você que procura uma solução completa para a gestão dos seus projetos. Com mais de 30 anos dedicados à implantação de soluções de Project and Portfolio Management nas maiores empresas do Brasil, a Prosperi é também reconhecida internacionalmente pela qualidade dos seus serviços e traz para o Brasil a Planisware. As transformações no cenário de gerenciamento de projetos no Brasil e no mundo e a evolução na maturidade das empresas brasileiras fizeram com que a Prosperi buscasse na França uma das mais completas soluções para a gestão de projetos do mercado. Com mais de 500 clientes e mais de 800 mil usuários, a Planisware é reconhecida pela sua liderança no mercado e possui, segundo o Gartner Peer Insights, a melhor avaliação de usuários entre todas as soluções de Strategic Portfolio Management. O Planisware Enterprise é a escolha segura para o gerenciamento dos seus projetos. Confie na Prosperi, conheça a Planisware. E em projetos onde você tem, toda uma série de requisitos para seguir, todas as restrições que a gente já comentou, isso ganha uma escala ainda maior, e que precisa ser trabalhada através de planejamento, de critérios claros, porque aí o desenvolvimento ele já nasce
da maneira com que todo mundo está esperando, facilitando que você converja, né, tenha a convergência para o modelo final lá na frente. Então, muito importante você trazer esses pontos, porque a gente vê que para trabalhar engenharia digital, hoje é o padrão de mercado, mas ainda tem muitas barreiras a serem transpostas e isso cria muitas oportunidades para os profissionais que estão atuando nesse mercado. Tanto para quem está como contratante e define o padrão do modelo, como para quem está desenvolvendo. E aí dentro dessa linha, para a gente fechar a conversa aqui, eu sempre peço para o convidado, com base na sua experiência, trazer dicas para o público do Capital Projects Podcast que busca se desenvolver dentro dessa área. Então, com a tua experiência, pelo fato de você ter vários alunos aí de vários cursos diferentes, o que você deixa aqui para a audiência do Capital Projects Podcast? André, eu, logicamente, buscar cursos, quer sejam cursos livres ou de pós-graduação, isso é inevitável, no que se refere a metodologias neste universo de digitalização da construção, que é um tema que está em evidência e etc. Mas o que eu digo, e o que eu gosto de reforçar nas minhas aulas, é que o aluno sempre busque primeiro o conceito de cada metodologia, não pule etapas. Por mais que há necessariamente uma busca por visibilidade, por contratação rápida, as pessoas estão verificando que determinadas estratégias, talvez, de marketing, de divulgação de determinado conteúdo, vai trazer talvez ele em determinado patamar, mas ele precisa, isso é importante, eu não desestimulo, né, essa busca, mas é importante que o profissional busque conhecer a origem de cada assunto. No que se refere ao uso do BIM, por exemplo, busque uma introdução ao BIM de maneira sólida. Busque saber de fato o que é o BIM, e se não ficar claro, continuar a busca. Compreender, por exemplo, que há mais do que os softwares são fundamentais para o uso do BIM, mas ainda há mais do que softwares. Eu estou aqui compartilhando, André, soluções baseadas em processos para a gente ter melhores resultados com os softwares. Porque senão, não valeria eu estar aqui compartilhando essas questões. E olha só, André, o que de fato vai trazer benefícios para as construções? São essas ideias, né? Porque você entregar modelos de qualquer forma, relatórios de qualquer forma, quantitativos de qualquer forma, orçamentos, vai trazer o uso teoricamente, o uso desse BIM mencionado vai de fato trazer benefícios para a construção? Muitas das vezes é que eu falo, se você for migrar para um BIM utilizando-se dessa maneira equivocada, pode utilizar a maneira convencional, não migre para este BIM, porque você vai ter um retrocesso no que se refere à sua construção. Então compreenda que a gente precisa pensar em processos, precisa pensar, por exemplo, em papéis e atribuições adequadas a determinados projetos, processos que deverão ser concebidos e materializados adequados para determinado projeto. Precisa ter esse cuidado. Nas minhas aulas, eu tenho verificado que há muito tempo que há um interesse muito maior por parte dos alunos quando a gente põe a mão na massa nos softwares. Não tem problema, eu adoro também usar softwares. Mas aqueles que buscam contato, por exemplo, com o BIM, né, precisam compreender que ele precisa de uma bagagem inicial no que se refere a essas questões. Precisam ter calma, porque muitas das vezes não é um conteúdo tão atraente quanto conteúdos relacionados a software. E esse é o destaque que eu faço aqui, André, muito importante. Não se distancie dos softwares, continuem buscando conhecer tudo que a tecnologia oferece, tudo que as integrações entre softwares oferecem, mas não deixem de buscar o que se refere à introdução do BIM, no que se refere a processos BIM, no que se refere à personalização de processos para os seus casos reais, buscar se especializar em eventos como esse, que apresentam metodologias, gestões de projetos diferenciadas,
tudo que é de vanguarda nesse sentido. Participem, que vocês poderão verificar, por exemplo, que soluções Nuxer, por exemplo, com relação ao uso da AWP, integrado com o BIM, integrado com tudo que eu estou mencionando, vai trazer possivelmente resultados melhores para as suas construções. Os clientes já estão identificando, essa é a questão, André. A gente verifica que os clientes já estão buscando essas questões, já estão conseguindo identificar diferenças em profissionais que realmente buscam essas entregas daqueles profissionais que buscam o mesmo, né? Então é isso que eu gostaria de deixar aqui, André. Muito obrigado. Isso abre muitas oportunidades para todo mundo, né? Guilherme, muito obrigado pela tua participação aqui no Capital Projects Podcast. Eu que agradeço, estou à disposição até uma próxima oportunidade. Olha que legal, gente, que conversa bacana, falando das grandes oportunidades que nós temos aí com a engenharia digital. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Lembrando que essa iniciativa aqui dentro da Project Controls Expo tem o apoio da Prosper e Planisware, que tornou essa estrutura aqui possível para que a gente possa trazer diretamente da fonte tanta informação relevante para vocês dentro desse trabalho, nessa comemoração de 3 anos do Capital Projects Podcast, nessa série especial aqui na Expo em São Paulo. Eu espero vocês no próximo episódio. Até já!